Pessoal, esse segundo ponto é algo que, infelizmente, ainda acontece com muita frequência nas campanhas eleitorais. É a questão de depósitos de recursos financeiros acima de R$ 1.064 por meio de depósito, porque acima desse valor tem que ser realizado obrigatoriamente a transferência bancária. E aí, tem algumas situações que, por exemplo, se consegue comprovar que houve uma impossibilidade técnica de transferência bancária, e aí é possível identificar que houve um saque no mesmo momento e imediatamente houve o depósito, mas é mais difícil de provar isso e sempre fica dependendo da Justiça Eleitoral aceitar esse tipo de justificativa. Então, assim, a gente tem recomendado sempre todo tipo de depósito que for feito ser realizado por meio de transferência bancária. Por quê? Porque, primeiro, por que existe essa regra na legislação eleitoral, nas resoluções? Que é para que a Justiça Eleitoral identifique a origem desses recursos. É justamente para evitar a prática de caixa 2, para evitar o recebimento de recursos vedados pela legislação. E isso é uma obrigação impositiva, não é que o dinheiro era meu, eu identifiquei no depósito que era meu. Tá, mas independente disso, tem que ser feito acima de R$ 1.064 por meio de transferência bancária. Ainda que o dinheiro seja seu, ainda que o dinheiro esteja lá debaixo do colchão do candidato. Não importa, a Justiça Eleitoral obriga que acima desse valor seja feito por meio de transferência bancária. E aí tem uma outra coisa, porque quando a gente informa isso à sociedade, aí o raciocínio das pessoas acaba criando atalhos. Não, tá certo, acima de 1.064 é transferência. Mas então eu vou fazer vários depósitos até R$ 1.064. E aí é uma burla, e a Justiça Eleitoral vê isso e considera aquela sucessão de depósitos como um depósito só. Então, não importa, não interessa que você fez mais de um depósito, mas todos os depósitos individualmente era menor que R$ 1.064. Acima de R$ 1.064, seja por um depósito ou por 2, 3 realizados em sequência, vai ser considerado burla do mesmo jeito e coloca o candidato prestador de contas em risco de ter suas contas reprovadas e de responder por uma ação do 30A, por uma representação do 30A. Então, isso, por exemplo, já aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Norte, a Justiça Eleitoral foi bastante rígida e, na minha opinião, de forma acertada, porque, de fato, é importante o cumprimento dessa regra para que a Justiça Eleitoral e toda a sociedade possa efetivamente identificar de onde vieram aqueles recursos que estão financiando a campanha eleitoral. Então, não basta o depósito ser identificado. Acima de R$ 1.064, obrigatoriamente tem que ser realizado por meio de transferência bancária. E o que a gente tem orientado sempre, pessoal? É que toda a arrecadação de recursos financeira seja realizado por meio de transferência, preferencialmente, tá? Para evitar justamente que isso ocorra esse tipo de situação e a Justiça Eleitoral acabe sancionando, inclusive com perda de mandato, cassação de mandato, e quem é condenado com base no artigo 30A, como a gente viu em aulas passadas, a pessoa fica inelegível por 8 anos. Então, a sanção muito severa, e é uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento em relação a essa arrecadação de recursos financeiros ser realizada por meio de transferência bancária. Tá, Caio, mas eu recebi um recurso, a pessoa fez por meio de depósito identificado e foi acima de R$ 1.064. O que eu posso fazer? Se for identificado, transfere de volta para o doador e pede para que ele faça isso por meio de transferência bancária, para que aí sim o candidato, feita a transferência de forma
como está na legislação, ele possa utilizar esses recursos. Mas se foi feito sem observar essa regra, a recomendação não, o dever é de devolver esse recurso se você conseguir identificar e pedir para o doador fazer a transferência de forma correta, agora por meio de transferência.